Você já passou horas estudando, fazendo anotações, vendo videoaulas e parecia que nada daquilo tinha realmente entrado na sua cabeça? Como se nada daquilo fizesse sentido ao fim do seu estudo? Você se esforça, insiste, faz o possível, o impossível, mas o progresso simplesmente não vem. Você gasta tempo, energia, dedicação, mas sem um resultado realmente fixo. E tem um motivo para isso. A verdade é que ninguém te ensinou realmente como estudar. Ninguém te ensinou as técnicas de estudo e de aprendizagem que vão deixar a sua mente muito mais clara, de uma forma muito mais leve para absorver os conteúdos. Mas isso vai mudar agora. Hoje eu vou te ensinar técnicas que vão transformar completamente a forma como você aprende. Você nunca mais vai aprender da mesma maneira. Imagina uma pessoa que queira começar a criar o seu curso online. Ela abre o computador toda empolgada, querendo começar logo aquilo. Então já rascunha algum roteiro, anota suas ideias. Depois ela já começa a procurar alguma plataforma para colocar o seu curso, faz um vídeo teste e em poucas horas ela já está exausta, cansada, sem motivação para continuar. O problema não é a ideia e nem a ferramenta, mas sim a estrutura de aprendizado. Isso acontece com qualquer coisa, não apenas com curso. Pode ser uma habilidade nova, como fazer um prompt na IA, aprender inglês, produtividade, qualquer coisa. Se você não tiver uma estrutura clara, você vai se perder. Existe uma frase atribuída a Abraham Lincoln. Se eu tivesse que cortar uma árvore e tivesse 6 horas para isso, eu usaria 4 horas apenas afiando o machado. Isso significa que você precisa primeiro se estruturar, se preparar antes de ir para a execução de fato. Primeiro você cria o seu plano, depois disso você vai para a execução. Você vai estudar para uma prova? Antes de abrir o PDF, pesquise o que cai na prova, qual é a estrutura dessa prova, os tópicos mais importantes nela. Você vai aprender uma habilidade nova, veja como outras pessoas aprenderam aquela habilidade. Comece já com um caminho estruturado, não sozinho, do nada, sem nenhuma estrutura. Veja o caminho, entenda os erros comuns, isso vai te dar a verdadeira direção no seu aprendizado. É muito importante você ter foco. Sem o foco devido, ter o melhor plano, se perder no meio das distrações. Esse é um estudante dedicado. Chega em casa, animado a estudar, abre o seu material, porém, logo o seu celular vibra com uma notificação. Ele olha para o lado, abre a notificação, responde o grupo da faculdade, depois recebe um direct no Instagram, responde aquele direct, logo depois ele lembra de um vídeo que o amigo dele mandou no YouTube, ele fala, é só 5 minutinhos nesse vídeo, logo passa. Porém, quando ele olha o relógio, já se passaram mais de 40 minutos e ele leu apenas uma página, ou às vezes nem isso. Isso acontece todos os dias com quem estuda, trabalha ou tenta focar em alguma tarefa importante. Começamos com energia, com entusiasmo, mas uma notificação, uma aba aberta, uma pequena pausa já tira totalmente o nosso foco e a gente esquece aquilo que estávamos fazendo. O foco, ele não aparece do nada, ele é construído. E um dos jeitos mais simples de fazer isso é com gatilhos de entrada. São pequenos hábitos que a gente coloca antes do momento de estudo que vai fazer o nosso cérebro perceber automaticamente que aquele é o momento de foco total. Pode ser algo simples como criar uma playlist antes de começar os estudos ou preparar aquele cantinho especial, ter hábitos como fazer um cafezinho ou algo do tipo. São pequenas coisas que o seu cérebro vai entender automaticamente que a partir daquele momento ele precisa se concentrar para você realmente estudar. Agora que você criou um ambiente de foco, está ali, mais presente nos seus estudos, é hora de encarar o que realmente te trava no aprendizado. Não adianta você estar concentrado se você está fugindo daquilo que mais precisa evoluir durante o aprendizado. Imagina uma pessoa que queira melhorar a sua comunicação em reuniões. Ela estuda técnicas de oratória, assiste diversas aulas, vai a seminários sobre comunicação, mas naquela hora que ela tem a oportunidade de falar numa reunião importante, ela simplesmente não fala nada, não treina aquilo, porque tem medo de fazer aquilo que aprendeu. O nosso cérebro, ele busca prazer imediato. E revisar aquilo que já sabemos acaba ativando isso. Mas para você realmente aprender, você precisa sair dessa zona de conforto, fazer aquilo que é difícil, começar a estudar aquilo que não é tão prazeroso assim. Aprender, ele consiste em você estudar aquilo que é difícil. E geralmente isso é exatamente aquilo que você está tentando evitar. Se você estuda inglês e tem dificuldade no listening, mas sempre que começa a estudar, você começa estudando pela leitura, porque você tem mais facilidade. Fazendo isso, você acaba andando em círculos. Comece o seu estudo no seu ponto fraco. Isso vai destravar completamente a forma como você aprende hoje. Bom, você enfrentou o conteúdo difícil, superou
superou o obstáculo inicial, mas será que você realmente já está aprendendo? Imagine um estudante que passou o sábado inteiro fazendo anotações para sua prova de biologia. Sublinhou cada parágrafo, fez anotações coloridas, anotou um monte de coisa e no final do dia ele tá com aquela sensação que aprendeu de verdade. Mas chegando segunda-feira, ele tenta fazer algum simulado sobre biologia, tenta responder as questões e percebe que não respondeu nem metade das questões de forma correta. Afinal, todo aquele conteúdo que ele tinha absorvido no sábado acabou se esvaindo da mente dele. Isso acontece porque aprendemos na escola métodos muito passivos de estudo. Fazer uma leitura, grifar, anotar e tudo mais, mas isso não é o que realmente nos ensina no dia a dia a absorver o conteúdo de verdade. O cérebro, ele aprende mais quando ele tenta ativamente se lembrar daquele conteúdo e não apenas consumindo o conteúdo em si. Depois que você lê um capítulo, fecha o livro e tente explicar aquilo em voz alta. Aí sim você vai perceber que não absorveu tanto do conteúdo quanto imaginava. Então nessa hora você volta, revise aquele livro e tente fazer isso novamente. Com essa repetição você de fato vai absorver o conteúdo que você queria. Mas mesmo com uma boa revisão, existe um ponto que é essencial no seu aprendizado. Ele pode tanto acelerar como até mesmo bloquear todo o seu processo. E este ponto é o feedback. Imagine uma pessoa que esteja preparando o seu currículo para uma vaga dos sonhos que apareceu no mercado. Aquela oportunidade única, muito rara de aparecer. Ela começa a formatar o seu currículo, muda a fonte, coloca um conteúdo, fica impecável aos olhos da pessoa. Porém, ela envia aquele currículo e pede o feedback tardio para um profissional da área. A pessoa olha, fala, ficou bonito o currículo, bem formatado, porém não ficou muito claro o que você sabe fazer. A frustração, ela é instantânea. O feedback instantâneo permite você aprender muito mais rápido. Você não vai cometer aquele mesmo erro dia após dia. Não adianta você começar a aprender uma nova habilidade ou alguma coisa e só pedir feedback dias, semanas, meses depois. Você perdeu uma margem de tempo muito grande que você poderia estar aprimorando o seu aprendizado. Você está aprendendo a gravar vídeos? Então grave, revise e peça para alguém dar uma olhada. Anote as dicas da pessoa e logo depois você já refaça aquele vídeo com os feedbacks dessa pessoa. Claro que precisa ser alguém que entenda do que está falando, algum profissional da área, por exemplo. Não vai pedir feedback para algum amigo que não sabe nada sobre aquele assunto. Se você estiver fazendo uma redação, por exemplo, então escreva sua redação e logo depois peça para algum professor, para alguém, ou até mesmo para uma inteligência artificial, dar uma olhada, fazer um resumo sobre aquilo, ver se está tudo certo mesmo em todos os pontos gramaticais. Isso vai fazer com que você evolua muito mais rápido no ponto de vista de aprendizado. Você não vai ficar travado em um ponto que poderia rapidamente ser evoluído com um simples feedback. Receber o feedback imediato te mostra aonde melhorar, mas entender o motivo por trás das coisas, o porquê daquilo ser da forma que é o que vai mudar completamente e te ajudar a fixar o conhecimento de uma forma muito mais rápida e contínua. Você já estudou na sua escola para uma prova de matemática e aprendeu uma fórmula, por exemplo, seja matemática, física, química? Tenho certeza que na hora você aprendeu exatamente como funcionava aquela fórmula, aplicou na prova, tirou até uma boa nota, mas depois de um tempo esqueceu completamente. Hoje mesmo você muito dificilmente sabe usar uma fórmula de Bhaskara, por exemplo. A verdade é que quando conhecemos o como, o conhecimento ele fica armazenado apenas na sua memória. Mas quando você entende o porquê daquilo, aquilo acaba virando lógica para você. E o conhecimento fica muito mais perpetuado na sua mente. Aprender apenas decorando pode até funcionar naquele momento. Para uma prova, para um exame rápido, funciona. Mas se você quer realmente ter o aprendizado correto, então você precisa conhecer o raciocínio lógico por trás daquilo. Por que aquilo é daquela forma? A dúvida deixa de ser como aplicar isso para o porquê isso funciona dessa forma. Isso vai mudar completamente a forma como você aprende os novos conteúdos. Se você estiver aprendendo uma fórmula matemática, se pergunte por que essa fórmula é assim, da onde ela veio, quais os problemas que ela realmente resolve. Isso vale para tudo, tanto para regras gramaticais até para aplicações de metodologias ágeis como Scrum, Kanban. Entender realmente o motivo por trás
é o que vai mudar completamente a forma como você absorve aquele conteúdo. Entender o porquê te dá clareza, mas você ensinando é o que vai realmente solidificar o seu conhecimento. Imagina alguém que acabou de sair de um curso, pode ser uma videoaula, um curso presencial, e ao invés de simplesmente fechar o notebook e ir para a próxima tarefa, ele decide ensinar o seu amigo sobre aquilo. Mandar um áudio ali no WhatsApp, por exemplo. Ele manda um áudio resumindo tudo o que aprendeu, tentando ensinar o seu colega sobre todos os conceitos que foram aprendidos em voz alta. Isso vai mudar completamente a forma como aquela pessoa vai absorver o conteúdo. Ela vai perceber as partes que não ficaram realmente claras quando tentou ali ensinar o seu colega. Quando ela achou que sabia um conteúdo, tentou ensinar, mas deu uma travada, então ela falou, opa, isso daqui eu preciso revisar novamente. O ato de você revisar, ele reorganiza as ideias na sua mente, e você ensinando, todas as lacunas vão ser fechadas, porque você precisa de um raciocínio lógico para consolidar a ideia na sua cabeça e explicar para alguém. Quando você ensina, você é obrigado a organizar as suas ideias, buscar exemplos práticos e principalmente perceber se aprendeu aquilo de verdade, se aquilo virou algo do seu domínio. Se você aprendeu algo hoje, simplesmente tente explicar isso em voz alta, ensinando para algum amigo, pode ser até consolidando isso em algum post no LinkedIn ou falando com você mesmo no espelho, sem olhar para nenhuma anotação. O simples fato de você tentar explicar já transforma muito a sua forma de aprendizado. Ensinar é poderoso, mas nada substitui você tentar aplicar aquilo na vida real, no seu dia a dia. Imagina que você esteja super empolgado sobre o tema produtividade. Você vê vários vídeos, você vê planilhas, como se organizar e tudo mais, mas você continua acordando atrasado, continua fazendo as tarefas correndo, terminando o seu dia cansado, sem se sentir nada produtivo. Ou então aquela pessoa que estuda inglês há anos, está há 10 anos em uma escola de inglês, vê as mesmas palavras, estuda as mesmas coisas, mas quando tenta fazer uma viagem para o exterior, pedir um café, já trava, não consegue aplicar aquilo que aprendeu. Isso acontece porque estamos vivendo muito no mundo teórico, ao invés de você praticar no seu dia a dia. Se você está aprendendo uma nova língua, tente praticar. Você não vai passar vergonha com aquilo. As pessoas vão entender que você está simplesmente aprendendo. Então não tenha medo, não tenha receio de errar. É normal você errar quando você está aprendendo alguma coisa. E é muito importante você realmente imergir em tudo que você está aprendendo. Se você está aprendendo inglês, então transforme o seu celular todo nesse idioma. Você começa a ouvir músicas em inglês, começa a escutar podcasts em inglês. Viva uma verdadeira imersão dentro daquilo que você está aprendendo. Se você está aprendendo sobre oratória, sobre comunicação, use isso no seu dia a dia. Seja com uma conversa com seu amigo, seja uma conversa com seu time, na sua empresa. Tente usar aquilo no dia a dia. Não fique só na teoria. A teoria, ela é bonita, ela é boa, mas se você não colocar em prática, você não vai aprender de fato. O importante é você tirar o conteúdo do papel e colocar ele verdadeiramente em prática. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos, é que estudar muito não te garante nada. Você precisa estudar com clareza, com estratégia e colocar as coisas realmente em prática. O que eu te mostrei aqui não é apenas teoria bonita. São itens que você pode colocar na prática hoje mesmo. Escolha uma dessas técnicas, pode ser apenas uma para começar. Coloque na sua rotina e deixe que ela se torne um hábito de aprendizado. Isso vai mudar muito a forma como você aprende hoje. Você vai absorver as coisas muito mais rápido. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui eu falo sobre inteligência artificial, produtividade e organização. Eu sou Isaac Cardoso, agradeço sua presença aqui e até mais.